Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre figuras de linguagem. A aula passada nós estudamos 4, hoje nós vamos estudar mais 3. Lembrando, gente, que esse conteúdo de figuras de linguagem nada mais é do que recursos, que nós falantes nós utilizamos na nossa comunicação para fortalecer a nossa comunicação, para dar ênfase, buscando essa melhor comunicação, buscando essa melhor expressão, a gente usa figuras de linguagem, que nada mais são do que recursos. Então vamos para a nossa primeira figura de linguagem, que é catacrese. E olha, só pela imagem, o que seria catacrese, antes da definição. Nós temos aí essa figura que é de um alho, e embaixo ele diz, dente de alho. Então, o que seria catacrese? Vamos aqui descobrir. A catacrese, gente, nada mais é do que o emprego impróprio de um termo, de uma palavra, por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Batata da perna. Quando a gente fala batata da perna, logo a gente sabe que a batata da perna é essa partezinha aqui, mais cheinha, que fica atrás da perna. Quando a gente fala cabeça de alfinete, a gente também sabe o que está se referindo. E braço do sofá da mesma forma. Mas entendam, a perna ela não tem batata, porque batata significa outra coisa. Alfinete, alfinete, que é a mesma coisa de agulha, não tem cabeça. E sofá não tem braço, porque veja que são palavras que se referem a outras coisas. Só que, por não existir uma palavra adequada, em língua portuguesa, para a gente denominar essas ações, para a gente denominar essas coisas ou qualidades, por não existir nenhum termo, nenhuma palavra apropriada, a gente usa esses termos. Então, catacrese é exatamente isso, é o emprego impróprio de um termo, por não existir outro, aí a gente usa para designar coisas, qualidades ou ações. Nesse caso, eu usei um termo impróprio, batata, para designar uma parte da perna, que é essa parte aqui da perna que fica bem atrás. E a cabeça de alfinete é para falar da pontinha da agulha, A cabeça, aquela partezinha que fica em cima. E braço do sofá para designar aquela parte que geralmente às vezes a gente coloca a cabeça, às vezes gosta de sentar em cima. Então, quando não há um termo próprio, a gente usa essas palavras, por mais que elas sejam impróprias, por mais que elas existem, a gente usa em outras ocasiões, mas aí a gente, nesse caso, usa para designar ações, coisas ou qualidades, porque em língua portuguesa não tem outro termo adequado. Por isso que nós chamamos de catacrese. Nós temos aqui a comparação. Todos nós já sabemos o que é comparação, Antes mesmo de qualquer definição, a gente sabe que comparação é quando a gente compara dois elementos, as suas qualidades, as suas características. Então, é uma figura de linguagem que a gente faz muito uso e que nem precisa de definição para a gente entendê-la. Mas vamos aqui. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Olha aqui, gente. Se nós estamos estudando comparação, onde é que eu encontro uma comparação nessa fala, nesse diálogo entre esse casal, entre essa mulher e o homem? Eu encontro comparação quando ela fala que o amor é como uma flor. Então, aqui ela pega dois elementos. Ela pega a palavra amor, ela pega a palavra flor
E aí ela faz a comparação. Por que ela compara o amor com uma flor? Porque, segundo ela, o amor ele precisa ser regado, bem cuidado, senão o amor murcha e morre. Então a comparação é exatamente isso. É quando eu comparo dois elementos por meio de suas características comuns. Normalmente se emprega uma conjunção comparativa. Então quais são? Como, tal qual, assim como e outras conjunções comparativas, que são bem fáceis de serem identificadas. E por último nós temos a metáfora. Gente, a metáfora é usada no seu sentido figurado. E é como se ela fosse uma comparação mental. E nós vamos entender já já. Mas veja, nós temos aí a figura de um bebezinho com uma pomba, né, com um pássaro, e a seguinte frase: ela é um anjo. Olha aqui, claro que é no sentido figurado, que essa criança não é o anjo literalmente, mas é como se ele estivesse comparando. Ela é como um anjo. Então a metáfora, nós vamos ver que é o emprego de palavras ou expressões com sentido figurado. E o que é o sentido figurado? É o sentido irreal, inanimado, tá certo? É uma espécie de comparação nascida da relação de semelhança ou característica comum entre dois seres ou fatos. É como eu disse, gente, a metáfora é como se ela fosse uma comparação mental, só que eu não vou usar as conjunções comparativas, como, tal qual, assim como, eu não uso, mas é como se fosse uma comparação, porém mental. E sempre usada no sentido figurado, que é o sentido da linguagem literária, o sentido imaginativo, tá certo? É o sentido irreal. Vamos aqui para os exemplos. Ele tem músculos de aço. Olha aqui, gente, por que é no sentido figurado? Porque quando eu me expresso dessa forma, dizendo que ele tem músculos de aço, claro que a pessoa não tem músculos de aço, né? Não tem músculos de ferro. O que eu quero me expressar, o que eu quero deixar entendido é que aquela pessoa tem músculos fortes. Aquele homem é um leão. Aqui também. Por que é sentido figurado? Claro que aquele homem não é um leão, né? Não é um animal. Mas com certeza, quando eu uso essa frase, eu quero realçar, né, a força, a grandeza, as qualidades. Então eu digo, aquele homem é um leão, no seu sentido figurado. É como se fosse uma comparação mental. É como se eu dissesse, aquele homem é forte como um leão. Ou então na frase anterior, ele é forte como um aço, né? Aquele homem tem músculos fortes como um aço. Então são comparações mentais, tá bom? E por último, ela é uma flor. Claro, lógico, a pessoa não é uma flor em si, mas quando eu digo que ela é uma flor, certamente eu estou querendo dizer que ela é delicada, que ela é linda. Então veja, é uma comparação mental. Eu poderia dizer, nossa, ela é sensível como uma flor, ou então ela é linda como uma flor. Então a metáfora são expressões que eu uso no seu sentido figurado, no seu sentido imaginativo, no seu sentido irreal, e é uma comparação mental, tá bom, meus queridos? Então, por hoje, a gente já encerra as nossas 2 aulas de figuras de linguagem. Espero que vocês tenham entendido. E agora façam a nossa atividade que está disponível tanto no WhatsApp quanto no Google Classroom. Até mais!